muitas bombas, granadas explodindo aqui pela comunidade, e os moradores falam que o tiroteio vai e volta desde o final da madrugada, quando essa grande operação da Polícia Civil começou aqui na favela do Jacarezinho. À medida que o tempo passava, o número de mortos na operação da Polícia Civil do Rio na favela do Jacarezinho na última quinta-feira também crescia. O total conhecido é de 28 mortes, sendo um policial e outros 27 homens, que, segundo a polícia, seriam suspeitos de ligação com o tráfico de drogas e com a facção que domina a comunidade. E alguns deles estão com fuzis. Eles vão pulam de uma casa para outra, no telhado para o outro. Você viu ali o detalhe do momento em que um passou um fuzil para outro bandido e eles vão tentando se esconder dos policiais em cima da laje daquela casa ali. E aí eles vão assim, de telhado em telhado, de laje em laje, tentando escapar do cerco que a polícia faz agora de manhã. A polícia afirma que houve confronto e que os bandidos tentaram manter posição apesar do grande contingente formado por 200 policiais. Porém, apenas 4 dos 27 mortos eram alvo da operação que tinha por objetivo coibir o aliciamento de crianças para atuar no tráfico. 2 deles não tinham nenhuma anotação criminal, de acordo com o relatório de inteligência da Polícia Civil, obtido pelo Globo e produzido 3 dias após a operação. Pra que eles vieram ontem? Se hoje aqui continua da mesma forma, não se existe um projeto de estabilidade ou, no mínimo, de conclusão dessas operações policiais. Eles simplesmente matam e é isso. Mas afinal, o que já se sabe sobre as circunstâncias das mortes na operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro? Em que medida a polícia cumpriu a missão prevista na decisão judicial que autorizou a atuação na favela? Ou se excedeu? Quem investiga o caso? E até que ponto a ação de quinta-feira enfraqueceu realmente o poder do crime no Jacarezinho? Esses são os temas do Ao Ponto desta terça-feira. Eu sou o Roberto Maltic, estou com a Carolina Moran e nesse episódio conversamos com o repórter de polícia Rafael Soares, que há 10 anos acompanha de perto as operações policiais no Rio de Janeiro. Fique com a gente. Rafael Soares, toda operação trabalha naturalmente com os mandados de busca e apreensão, os mandados de prisão também. Na última quinta-feira, qual era o alvo da Polícia Civil e em relação aos mandados que foram determinados pela Justiça, o que de fato aconteceu? Então, na verdade 2 semanas antes, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que não é uma delegacia, né, operacional, vamos dizer, uma delegacia que tem, né, fins de investigação, remeteu ao Ministério Público uma investigação no Jacarezinho que tinha como base informações de traficantes de Jacarezinho obtidas em redes sociais, basicamente no Twitter. Eram traficantes que usavam o Twitter. Com base nessa investigação, a polícia pede que o Ministério Público, né, peça à Justiça a prisão de 21 traficantes identificados. Nessa lista, eram 21 traficantes maiores de idade. O Ministério Público pede, a Justiça concede os mandados de prisão e determina a prisão desses traficantes. Como eram traficantes, né, do Jacarezinho, e como a polícia não consegue entrar no Jacarezinho sem o apoio de uma unidade especial, né, uma unidade de ações táticas especiais, eles pedem o apoio da CORE, que é a Coordenadoria de Recursos Especiais da Polícia Civil, que é como se fosse uma espécie de tropa de elite da Polícia Civil, uma espécie do BOP. O que o BOP é para a PM aqui do Rio, a CORE é para a Polícia Civil. E aí eles pedem um apoio da CORE para cumprir esses mandados de prisão. E aí essa operação é pensada. Só que o que a gente viu na prática não foi uma operação só para cumprir esses mandados de prisão. Pois é, desses 27 mortos, quantos eram efetivamente alvos desses mandados de prisão? Bom, dos 27 mortos, né, na operação do Jacarezinho, 4 deles, segundo um levantamento que a Polícia Civil fez depois da operação, um levantamento de inteligência, 4 deles eram alvos da operação da DPCA, da Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, que baseou a operação, né, que serviu como pretexto para a operação. E além, né, desses 4
que já eram alvo da operação, 12 tinham anotações, qualquer tipo de anotação por crimes relacionados ao tráfico, ou seja, tinham alguma passagem pela polícia, não necessariamente relacionada a alguma prisão anterior, mas por crimes relacionados a tráfico de drogas. Além disso, é importante dizer que 2 dos mortos não tinham anotação criminal, não tinham nenhuma passagem pela polícia. Veja só, eles estão ali escondidos, estão invadindo casas de moradores agora de manhã e pulando de telhado em telhado, de laje em laje, para tentar escapar do cerco que os policiais fazem nesse momento. Bom, a gente viu imagens na televisão, né, uma série de traficantes armados de fuzis pulando de casa em casa, de laje em laje, tentando escapar da polícia. A que se atribui exatamente a morte das pessoas que não estavam no escopo desses mandados de busca e apreensão, e qual é o perfil das pessoas que morreram após a operação policial? No último domingo, a gente publicou uma reportagem no Globo, foi o Abre da Editoria Rio do Globo. Foi justamente isso que eu tentei explicar na reportagem. O que eu fiz foi basicamente pegar os registros de ocorrência de cada uma dos homicídios e explicar em que situações eles aconteceram. Então, basicamente, um resumo de tudo que eu vi ali nos documentos é o seguinte: são 12 registros de ocorrência, ou seja, 12 situações em que os policiais relatam confrontos. É a versão dos policiais, né? Porque quem apresenta o relato na delegacia para a confecção do registro de ocorrência são os policiais que participaram da operação. Então, nas 12 diferentes registros, todos eles, todos menos um, em 11 deles eles relatam confrontos com as vítimas. Eu vou explicar um depois. Esses 12 registros diferentes aconteceram em 10 pontos da favela, ou seja, tem 3 registros diferentes que aconteceram no mesmo local. Ou seja, é um tiroteio que vitimizou pessoas em locais próximos e equipes diferentes fizeram o registro. Mas são 10 pontos na favela. E tem um ponto importante que me chamou a atenção e que abriu a reportagem com essa informação, de que desses 10 pontos, 5 eram residências, 5 eram casas do Jacarezinho, em que os policiais relatavam que entraram em casas à procura de pessoas que tinham trocado tiros e fugido. No total, nessas 5 casas, 8 pessoas morreram. Ou seja, teve ocorrências, mais de uma ocorrência, em que mais de uma pessoa foi morta nesse suposto confronto que os policiais relataram na delegacia. Então, o quadro que a gente tem dessa operação é uma operação que acabou saindo do controle, porque acabou tendo a fuga de muitos criminosos, e os criminosos entraram nas casas das pessoas, e os policiais foram atrás nessas casas e entraram nessas casas mesmo sem ter mandado de busca, porque essas casas elas não eram casas que eram alvos da operação, eram casas de famílias. Inclusive, assim, várias já falaram, já deram entrevistas de que não tinham nada a ver, as pessoas entraram nessas casas e a polícia entrou atrás, perseguindo essas pessoas, e várias foram mortas ali. Então, assim, basicamente foi isso que aconteceu. Foram vários confrontos ao longo de toda a manhã, das 6 da manhã até meio-dia, em várias situações diferentes, em vários locais diferentes, que acabaram gerando essa quantidade alta que no final acabou, né, chegando ao número da operação mais letal da história do Rio. Rafael, indo para o dia da operação, pouco depois que os policiais chegaram, o policial André Frias foi baleado e acabou morrendo, né, logo pela manhã. Esse episódio influenciou de que forma os desdobramentos da operação depois? Nesses registros, eu acho que tem uma pista que ajuda a gente a entender mais ou menos isso. Primeiro, vou falar o que tem nos registros e depois a análise que a gente pode fazer sobre isso, que é uma análise sobre os horários em que as pessoas foram mortas. Dentre das 27 vítimas, 16 deles foram mortos antes das 8 horas da manhã, entre as 6 e as 8 horas da manhã. Muito tiro, muito mesmo. Fiquei até apavorada porque tem minha neta que sai 15 para as 7, que ela trabalha no Oswaldo Cruz, e eu fiquei muito preocupada. Ou seja,
a maior parte das vítimas foi morta mais ou menos na mesma situação ou em situações próximas ao que vitimizou o policial. O policial foi baleado por volta das 6 horas da manhã também, foi para o hospital, a notícia da morte dele chega quase 7 horas da manhã. Então, nesse contexto acontecem muitas mortes. Inclusive o tiroteio mais letal, né, entre os tiroteios que aconteceram, que é relatado em um dos registros de ocorrência, aconteceu justamente nessa faixa de horário, num beco, na favela, e é um tiroteio que em uma oportunidade foram 7 mortos, mais ou menos no mesmo horário em que o policial é vitimizado. Então assim, a primeira leva de confronto já tem um alto número de mortos, uma alta taxa de letalidade. Depois, você tem a situação, ela se assenta, e nas próximas 2 horas, mais ou menos de 8 às 10, se eu não me engano, de 8 às 9, você tem uma vítima só. A taxa de letalidade diminui bastante. E em seguida, das 10 ao meio-dia, a gente tem uma segunda leva de letalidade. A partir das 10 horas, outras 10 pessoas são mortas, muitas delas naquela situação de perseguição dentro de casa, né? A gente tem registro entre essas 10 mortes dessa situação em que pessoas são mortas dentro de residências em fuga. Então, assim, a análise que a gente pode fazer disso é o que eu já conversei com alguns especialistas e com pessoas, né, da polícia, é que esse segundo momento ele tem a ver um pouco também. Eu não gosto de tirar conclusões muito apressadas sobre essa questão de houve uma operação vingança ou não. Mas o que eu acho é que, nesse segundo momento, a polícia passou a mapear e localizar as pessoas e recebeu uma autorização de ir atrás delas. Então, e aí a letalidade aumenta porque você acaba tendo autorização de ir atrás das pessoas que fugiram naquele primeiro momento, entendeu? Então, essa é a leitura que eu faço desses 2 momentos em que houve essa alta de letalidade. Agora, Rafael, se a gente pega o relato da polícia ainda na quinta-feira, o comando da polícia dava conta de que houve uma tentativa de manutenção do território pelos bandidos, né? Que, via de regra, os bandidos fogem, né, com a chegada de um grande efetivo da polícia, mas dessa vez eles tentaram se manter no local, portando munição de alto calibre e também armamento pesado. O quanto que essa versão acaba se confirmando pelos fatos? O que a gente tem que ter em mente sobre essa operação é que ela entrou para a história, já entrou para a história do estado do Rio pela alta taxa de letalidade. A gente nunca teve uma operação com esse número de mortes. A questão que a imprensa, né, a gente está tentando correr atrás, a polícia e, no final de contas, o Ministério Público, que é o ente que é responsável pelo controle externo da atividade da polícia, todas essas organizações têm que tentar responder. Essa ação do Estado ali no Jacarezinho naquele dia foi legítima. Ou seja, se cada uma dessas 27 mortes, ela ocorreu por conta da resistência, né, dos supostos criminosos. Não tem nenhum suspeito aqui, né? A gente tem criminoso, bandido, traficante e homicida, porque eles tentaram matar os policiais. Então, assim, o que a gente coloca, e é o que a cobertura vai focar, pelo menos nos próximos dias, é que, se, por exemplo, nesses casos em que os mortos foram mortos dentro de casas, se o confronto ou o tiro, ou a neutralização, né, como a polícia chama, dos supostos criminosos, era a única maneira de sair dali com aquela pessoa. Se a gente pensar, né, num criminoso escondido dentro de uma casa, é mais fácil você fazer um cerco e sair de lá com ele preso. Mas não foi isso que ocorreu. Em todas as situações em que pessoas foram encontradas dentro de casas, no Jacarezinho naquele dia, elas foram mortas. E o que a gente tem que se concentrar é exatamente isso. Se as provas, tanto testemunhais quanto periciais, corroboram relatos policiais que não havia outra escolha a não ser a troca de tiros, ou se não, se houve excesso, se a perícia apontar que só houve tiros de um lado, se as testemunhas, se os moradores dessas casas apontarem que não, aquela pessoa ali estava desarmada, disse que ia se entregar, mas mesmo assim, então assim, a gente tem que acompanhar as investigações agora para entender se em todas essas ações, a postura da polícia, dos policiais ali foi legítima.
Agora, Rafael, o que a gente viu nas imagens e há relatos também das testemunhas é que os corpos foram retirados das cenas do crime, né? Foram transportados para o hospital, enfim, depois para o IML. Como é que vai se investigar isso? Houve perícia ali no local? E como investigar a circunstância das mortes se os corpos foram retirados das cenas do crime? Isso é um assunto que é muito importante tocar, porque é o que acontece na maior parte dos casos de morte em decorrência de intervenção policial aqui no Rio. Na enorme maioria dos casos, em janeiro do ano passado, eu publiquei uma reportagem grande na revista Época sobre isso, analisando registros de ocorrência eu analisei um mês de registros de ocorrência de autos de resistência, né, de homicídios em operações policiais. E basicamente 90% deles você não tem a perícia de local porque os corpos são levados para o hospital a pretexto de socorrer as vítimas, né? O que os policiais dizem é que eles encontram as vítimas ainda com vida ou, né, como eles não são médicos, eles julgam que a vítima ainda estava com vida e por isso elas têm que socorrer. E isso causa um problema para a investigação. E aí a questão a investigação se torna muito mais complexa. E é preciso entender também se essa ação foi proposital, porque se foi proposital é um crime, que é o crime de fraude processual, né, de você dificultar propositalmente a investigação retirando os corpos. Então esse é mais um desafio para a polícia. Esse é um dos motivos também pelo qual se investigar mortes cometidas por policiais é um desafio maior e essas mortes elas têm que estar, enfim, o Estado como responsável por elas deveria priorizar esse tipo de investigação que, pelo que a gente vê aqui no Rio, não é feito. E nesses casos, né, em que você já não tem a perícia do local, até você consegue fazer uma perícia, mas sem o corpo no local é muito mais difícil você refazer a dinâmica do crime como aconteceu ali. É mais um desafio para a polícia, mais um desafio para o Ministério Público. É uma realidade que infelizmente a gente enfrenta no Rio. Assim, a enorme maioria das cenas de crime em casos de homicídios cometidos por policiais não tem uma perícia do local justamente por causa disso, os corpos são retirados. E o Ministério Público nisso tudo, Rafael, sabia da ação, não sabia, deveria saber? Como eu falei anteriormente, o Ministério Público ele foi o autor da ação penal que respaldou a operação em tese, né? A operação que... Os mandados de prisão que geraram a operação, ela foi uma operação decidida com base numa ação penal oferecida pelo Ministério Público. Então, o Ministério Público, obviamente, tem que saber porque, enfim, a Justiça comunica que decreta a prisão ao Ministério Público. O que eu acho que é importante a gente entender nessa operação é que ela não é uma operação de cumprimento de mandado de prisão comum. Nenhum policial da DPCA, que foi a delegacia que investigou, se envolveu em morte durante essa operação. A grande maioria das mortes durante essa operação envolveu agentes da CORE. Então ela era uma operação que inicialmente se pretendia uma operação de inteligência, uma operação que, enfim, tinha alvos específicos, tinha nomes, endereços, informações pontuais sobre pessoas, e acabou virando uma grande operação de repressão ao tráfico, com veículos blindados e tal, e isso extrapola um pouco bastante o objetivo inicial da operação. E essa que é a questão, assim, o Ministério Público sabia que ia virar isso? Eu acredito que não. Isso vai ser esclarecido nos próximos dias, enfim, a gente vai tentar contato com os promotores, autores dessa ação penal, para entender como é que isso foi comunicado. E aí, o que aconteceu com esses policiais que participaram da operação? Estão trabalhando normalmente? Tiveram que entregar suas armas para a perícia? Em que pé que está isso? A investigação desses homicídios, apesar de uma decisão do ministro Edson Fachin da STF, né, da ADPF, que inclusive a mesma que suspendeu as operações, determinar que o Ministério Público deve investigar a morte pela polícia de forma independente, isso existe inclusive desde o ano passado, e não é cumprido. O Ministério Público do Rio não investiga de forma independente. Forma independente é paralela à polícia. Quem está tocando essa investigação é a Delegacia de Homicídios, ou seja, a Polícia Civil está investigando uma operação da Polícia Civil. Policiais civis estão investigando outros policiais civis. Então, a Delegacia de Homicídios, no mesmo dia, foi a unidade da polícia que foi ao local, fez a perícia de alguns locais,
pelos registros de ocorrência, só 2 dos locais, né, entre esses 12 registros, só 2 de fato foram periciados, 2 cenas de crime foram periciadas, é a informação que consta no registro. Pode haver posteriormente novas ações de perícia, mas até agora a gente não tem essa informação. E as armas que foram apreendidas são as armas apresentadas pelos policiais, ou seja, se o policial chega e diz, olha, eu entrei em confronto nessa situação aqui, ele entrega a sua arma. Então, desse universo de 200 policiais que estavam todos armados de fuzis, foram 26 armas apreendidas desse universo total de 200 agentes. Isso aconteceu justamente porque a apreensão se dá quando o policial admite ter atirado no confronto que gerou a morte do suspeito. Então, assim, só as armas que os próprios policiais admitem ter usado naquela situação foram apreendidas. Então, por isso, aqui só 26 das 200 armas foram apreendidas. E como ainda não tem nenhum impeditivo para que esses policiais sigam trabalhando, sim, eles seguem trabalhando normalmente. O grupo de mulheres conhecido como Mães de Manguinhos denuncia que os policiais não queriam apenas prender os suspeitos e que ouviu relatos de abuso policial. As denúncias contra a ação da polícia também foram feitas em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando rastros de sangue nas ruas e dentro das casas. Qual é o papel da Corregedoria da Polícia Civil nessa investigação? Nesse caso, até agora, pelo que a gente sabe, nenhum. A Corregedoria ainda não foi acionada. A Corregedoria geralmente é acionada em casos de crimes envolvendo policiais civis, mas nesse caso, assim como todos os outros casos de morte por operação, quem atua é a Delegacia de Homicídios, e nesse caso quem está atuando também é a Promotoria de Investigação Penal. Um ponto que eu acho que é importante a gente falar, né, sobre a questão de investigação o Ministério Público do Rio, até dezembro do ano passado, tinha um órgão que era o Grupo Especializado em Assuntos Relacionados à Segurança Pública, que era o GAESP. O GAESP, ao longo dos 5 anos em que ele existiu no Ministério Público, ele atuou justamente nesse tipo de caso. Ele era um órgão de auxílio, então ele não era titular de nenhuma ação, mas ele podia auxiliar os promotores naturais. Então, basicamente, o que o GAESP fazia era tomar as rédeas das investigações. Eu vou citar um caso aqui, que é um caso famoso, que a investigação estava sendo tocada pelo GAESP, que é o caso João Pedro, que foi morto em São Gonçalo, no passado, numa operação justamente da CORE, também a mesma unidade. E no caso João Pedro, o GAESP, né, o Ministério Público, ele foi o autor de várias iniciativas de investigação dentro do inquérito. A história do menino João Pedro, de 14 anos, morto numa operação policial, gerou uma onda gigante de comoção e de indignação. Hoje, a gente ainda não vê isso, porque o GAESP foi extinto em fevereiro desse ano por um ato do atual Procurador-Geral de Justiça, Luciano Matos. Então, a gente, agora, o promotor titular dessa ação é o promotor da delegacia vinculada à Delegacia de Homicídios, enfim, da Promotoria de Investigação Penal, e até agora a gente não viu nenhum ato de protagonismo do MP para uma investigação independente. É algo que a gente vai continuar acompanhando. A gente sabe, por exemplo, que o Ministério Público enviou um perito para o IML para acompanhar a necrópsia das vítimas, enfim. Só que o que a gente tem que cobrar e tal é uma investigação independente, de fato, que o Ministério Público seja protagonista nessa atuação, ouvindo, por exemplo, testemunhas, os donos das casas onde as pessoas foram mortas, os familiares das vítimas. É isso que a gente espera que aconteça nos próximos dias. Bom, Rafael, essa operação ocorreu enquanto vigora uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impede a realização desse tipo de ação policial, salvo nos casos absolutamente excepcionais. Em que condição essa operação se enquadra e até que ponto ela descumpriu a decisão do Supremo? É importante a gente comentar um pouco sobre essa decisão do Fachin e o que é essa decisão do Fachin, que depois foi ratificada pelo plenário, por que e como ela restringe operações policiais. Na verdade, ela restringe um pouco porque, enfim, ela coloca condições
para que ações policiais aconteçam. Quais são essas condições? Comunicação ao Ministério Público e que a polícia justifique a necessidade dessa operação, a situação de excepcionalidade dessa operação. Então, essa decisão, ao mesmo tempo em que ela restringe de alguma forma, ela dá à polícia o poder de escolher. Porque a polícia tem que dizer que a ação é excepcional, a polícia tem o poder de justificar da forma que ela bem entender. Então, se, por exemplo, nesse caso específico, a polícia disser, justificar como já está justificando, que a operação tem um objetivo, que ela, assim, ao longo de alguns meses de investigação, eles detectaram que tem crianças sendo aliciadas pelo tráfico de drogas, que você tem que fazer uma operação dessa, você não pode deixar de fazer. Isso é uma justificativa que a polícia pode dar. Agora, e aí cabe a análise do Supremo e a análise do Fachin. Essa é uma ação que é uma ação planejada. Se é uma ação que você teve 10 meses de investigação e que você teve um pedido de prisão que aconteceu há um mês, ainda em abril, pelo Ministério Público, uma operação que teve que ter um aparato grande e tal, ela, de fato, foi uma operação excepcional, ela tinha que ser feita agora, num contexto de pandemia, ela não podia esperar mais 1, mais 2, mais 3 meses. Era fundamental que isso acontecesse ali. A gente pode fazer algumas comparações que eu acho que são relevantes. Uma ação, por exemplo, de uma pessoa que foi sequestrada e levada para dentro da favela e está tendo a sua vida ameaçada naquele momento por, enfim, uma facção do tráfico. Essa ação é uma ação excepcional, fundamental, porque a vida de uma pessoa está em risco iminente, você tem informação de que aquela pessoa está ali, e é importante que você faça essa ação policial que é emergencial. Ok. Essa ação você tem uma justificativa. Agora, essa justificativa que a polícia está dando agora, de uma ação que teve meses de preparação e tal, essa operação era emergencial, ela tinha que ser feita naquele dia, naquela hora, não podia esperar de maneira alguma. A gente foi de alguma forma impedido ou minimamente dificultada a atuação da polícia em algumas localidades. O resultado disso nada mais do que o fortalecimento do tráfico. Quanto menos você combate, quanto menos você se faz presente, o tráfico vai, obviamente, ganhando cada vez mais poder. Enfim, o direito é interpretativo e cabe ao Supremo agora dizer se a polícia está ou não. O Fachin colocou, inclusive, essa atribuição, né, de fiscalizar isso para o Ministério Público. Então, também cabe ao Ministério Público, e o Ministério Público tem ferramentas não só do direito penal, mas também propor TACs, propor ações civis públicas, enfim, para que, enfim, essa questão da excepcionalidade, da emergência das ações seja respeitada. Rafael, nesse momento, 4 dias depois da morte das 28 pessoas, a gente pode dizer que hoje o Jacarezinho é uma área de livre acesso a qualquer pessoa, inclusive a polícia, ou ela continua sendo comandada pelo tráfico e pela maior facção criminosa do Estado? Continua sendo comandada pelo tráfico. A operação, como efeito prático contra o crime ali, não teve nenhum. Continua tendo venda de drogas. A gente, ao longo do fim de semana, eu trabalhei ao longo do fim de semana, continuei ouvindo relatos de pessoas, de moradores, pessoas que trabalham em ONGs lá dentro. Os relatos são exatamente os mesmos. Continua tendo venda de drogas, continua tendo criminosos armados com fuzis, pode ser que ao longo de alguns dias você tenha uma atuação um pouco mais discreta, mas o impacto que isso tem a médio e longo prazo é nenhum. Aquele lugar não é um lugar em que ainda que o Estado brasileiro entra. Não é e não tem nem perspectiva de ser ainda. Rafael Soares, muito obrigada pela participação. Bom trabalho para você. Muito obrigado, Rafael. Um bom trabalho. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi o Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais.
A produção foi do João Pedro Fragoso e a edição é do João Guilherme Lacerda. Tchau. Até mais.